Está aqui, rubro-negro. A partir de agora, nesta quinta-feira, vamos falar do Leão da Ilha do Retiro. Daniel Paulista vai começar a trabalhar, Vinícius Calado já está pronto. Agora o Daniel indica esquema, que coisa, indica esquema que ele vai utilizar no esporte. Então vamos saber, né, qual a indicação do Daniel Paulista. Alô, Vinícius Calado. Um abraço, Vibrante. Vários assuntos, né, que repercutiram bastante após a coletiva de apresentação do técnico Daniel Paulista, mas os principais, ou que vem rendendo mais junto ao torcedor do esporte, se refere a essa manchete que acabamos de dar, do esquema tático que o Daniel já disse que não pretende utilizar e o que deve utilizar, e com relação também a oportunidade de atletas que estão mais esquecidos no elenco, e o nome do Matheus Alexandre que foi perguntado, ele indicou que vai oportunizar o Matheus, e se tiver a resposta dentro de campo, ele vai atuar sim novamente com a camisa do esporte. Mas nos referindo, né, agora sobre essa questão do esquema tático, você se recorda o último esquema que o esporte utilizou, né, Vibrante? Com 3 zagueiros. E o Antônio Oliveira utilizou em 3 jogos esse esquema, diante do Ceará, diante do Cruzeiro, do Internacional e também do Mirassol. E o Daniel foi perguntado qual o esquema tático que ele pretendia utilizar, se iria manter, se iria dar sequência aos 3 zagueiros, e o novo treinador do esporte, no caso, disse que não pretende utilizar os 3 zagueiros e que, tendo as condições necessárias e ideais, ele atua com a linha defensiva contendo 4 atletas, 2 zagueiros e 2 laterais. Ele também foi questionado por que havia utilizado recentemente, ou há pouco tempo, 3 zagueiros, né, uma linha defensiva com 3 zagueiros e 2 laterais no Remo. E ele explicou que foi uma questão de circunstância, era o que ele tinha no momento, na leitura dele, de melhor para utilizar, ou seja, existiam lesões, suspensões, e ele optou ocasionalmente de utilizar 3 zagueiros, mas no esporte, nesse momento, não é uma opção que passa pela cabeça do Daniel Paulista, Vibrante. Eu pensei, Diego, que o Daniel iria demorar um pouco mais para falar a respeito disso, mas ele antecipou-se muito, porque nem os treinos começaram ainda com ele, mas mesmo assim o Daniel já coloca qual deve ser o estilo, ou melhor, o esquema a ser utilizado por ele. Está muito antecipado ou é bacana já escutá-lo falar isso? Vibrante, com certeza, alguém que mandou essa pergunta para o pessoal da imprensa, da comunicação do esporte, repassou para o Daniel. E ele já ter dado uma resposta como essa é um bom sinal, porque já falamos aqui em alguns debates, alguns programas, que o esporte não tem esse elenco para jogar num esquema com 3 zagueiros. Isso foi comprovado com o Antônio Oliveira, ele tentou fazer dessa maneira, dessa forma, só que o esporte não tem reposição. O melhor zagueiro não está atuando, que é o Rafael Thierry. Chico, João Silva formavam a dupla na era Pepa. Não deram conta. Depois entraram o Lucas Cunha e o Antônio Carlos, que não são peças de reposição à altura. Então você colocar uma equipe com 3 zagueiros, com o esporte que tem hoje, a prova é essa aí, né? O time na lanterna, não conseguindo reagir no campeonato. E o Daniel Paulista foi, sim, certeiro com relação a deixar o 3-5-2 de lado e adotar um esquema dentro da realidade que o esporte pode oferecer alguma resistência. É um 4-4-2, 2 linhas bem definidas na defesa, no meio de campo. Se for possível ter dobras com os alas e também com os pontas, para que o time comece a reagir e ser uma equipe mais combativa dentro de campo. Quantos jogadores são esperados na apresentação de amanhã, Vinícius? Vibrante, veja, a exceção do Gustavo Maia, que já foi oficializado, né, o empréstimo ao Criciúma, todos os atletas que estavam, incluindo o Matheus Alexandre, que estava treinando separadamente, todos esses são inicialmente aguardados para a reapresentação que vai acontecer amanhã, no período da tarde. E esse início, até entre sexta e sábado, os atletas vão passar por testes, exames, foram 11 dias de recesso, então o próprio Daniel já antecipou que de maneira prática e efetiva, ou de maneira prática e também de efetivo, o trabalho dele vai se iniciar na próxima segunda-feira. Mas, a princípio, nenhum atleta teve nenhuma intercorrência ou qualquer dificuldade que justifique não estar na reapresentação de amanhã, pelo menos até agora.
Bom, e a base, categorias de base do esporte, tem novo executivo. Quem é o cara, Vinícius? Não é novo no esporte. Ele está já há um bom tempo, desde do início do ano, desde o final do ano passado que ele foi anunciado. Carlos Brasil, ele era o gerente de futebol do esporte e agora assume a categoria de base, um movimento do esporte de mais uma mudança, depois daquelas várias no futebol na categoria profissional. O Ricardo Luiz era o executivo da base, foi desligado, e o Carlos Brasil saiu da gerência do futebol para ser o executivo de futebol da base. Tem 44 anos, tem passagens por vários clubes, né, de expressão do futebol brasileiro: Vasco, Corinthians, Flamengo, Botafogo, e ele também atualmente, é um detalhe que eu acho que também faz alguma diferença, Vibrante, ele é o atual presidente do Movimento dos Clubes Formadores do Brasil, ou seja, tem já essa atuação na categoria de base e agora passa a ser o executivo de futebol da categoria de base do esporte. Diego, voltando ao início do noticiário do Vinícius, Daniel diz que vai tentar reaproveitar, reinserir no contexto Matheus Alexandre. O que é que você acha? Olha, é uma possibilidade bastante impopular por parte do torcedor, porque o Matheus Alexandre chegou a peso de ouro, até fez uma estreia interessante, porque marcou um gol, deu assistência, né? Os 2 primeiros jogos do Matheus foram muito bons, só que do terceiro em diante acabou virando um pesadelo, né? Uma lástima. E o torcedor não quer nem saber do Matheus Alexandre pintado de ouro nas dependências da ilha. Eu diria que, para o Daniel Paulista ter falado isso, claro que é uma forma de analisar, né? Ele vai procurar analisar friamente o elenco, mas o Matheus Alexandre, pelo que vem produzindo ultimamente, não tem mais espaço. É mais interessante contratar um lateral direito, né, que tem uma bagagem maior na Série A, né? Tudo bem que o Matheus jogou a Série A pela equipe do Cuiabá. O Cuiabá foi rebaixado no passado para a Série B, só que, pelo que vem apresentando, não agradou nem um pouco o torcedor. E se não deu certo com o Pepa e com o Antônio, eu acho que vai ser difícil ele conseguir se recuperar com o Daniel, até por conta da situação que se encontra ele com o clube e com o torcedor principalmente, que não quer saber dele. Ô Vibrante, não sei se você vem acompanhando. Sim, que o presidente do Cuiabá vem buscando já há algum tempo a imprensa para expor as dívidas de alguns clubes brasileiros com a equipe do Cuiabá. Estamos falando de Corinthians, de Atlético Mineiro, Grêmio, e pelo menos a informação que a gente tem é que ele não pode falar nada do esporte. Ontem, a primeira de 2 parcelas do Matheus Alexandre foi paga pelo esporte, no prazo, viu? Confesso que eu não estava acompanhando, não. Essa exposição do presidente $750 mil, a informação que a gente tem é que foi essa primeira parcela. Ô Vibrante, depois desse pagamento da parcela, você acha que ele ainda tem clima para continuar? Que o torcedor agora que quer ver ele bem longe mesmo. Eu acho também. Eu também concordo com isso, Diego. Quando é que abre de novo a janela de contratação? Ontem fechou essa primeira, né? 10 de julho. 10 de julho. O Sport volta a jogar quando, Diego? Dia 13. 13. Então, é porque o co-irmão é que deixou passar uma oportunidade boa, o Náutico, né? Que está precisando de reforços e não fez agora. E talvez lá na frente seja tarde. Pro Náutico. Mas pro Sport não, né? Por conta dessa janela do campeonato agora com a parada do Mundial. E sim, tem um detalhe importante, Vibrante, que assim, a gente deixa muito claro. A questão da janela é o registro e utilização em partidas oficiais dos atletas. Mas o Sport pode contratar um atleta, firmar o contrato, ele já ficar treinando na intertemporada, abriu a janela dia 10, ele registra e utiliza contra o Juventude, um atleta já ambientado, já treinando, já entrosado. E detalhe, Vibrante, esta janela, ela não existe de 1º a 10 de junho. Ela foi aberta de forma excepcional por conta do Mundial de Clubes. A janela, na verdade, é a de julho. Tem uma no final do ano, para o começo do ano, e outra no mês de julho. O Daniel vai falar, obviamente, que o Sport vai realizar essa parte toda aí em seu centro de treinamento. Antigamente a gente perguntava, né? Vai para alguma cidade? Vai para algum retiro para treinar? Agora, amistoso e jogo-treino, o Daniel Paulista falou a respeito? Você acredita que foi um ponto de 15 perguntas
que não existiu. Mas o Sport, hoje à noite, deve confirmar alguns detalhes e eu não vou me surpreender se tiver e também se não tiver. Mas o que deve acontecer, muito provavelmente, é jogo-treino fechado no CT para dar ritmo aos atletas, o que já virou quase que uma regra, né? O Alexandre pergunta para o Vinícius se esse discurso do Daniel Paulista será realmente executado, de resgatar aqueles jogadores que foram, entre aspas, afastados do elenco e que podem receber uma nova oportunidade. Sim, Alexandre, até como a gente já pontuou anteriormente, dos afastados, 2 encerraram-se os contratos de empréstimo, vão encerrar, na verdade, nesse fim de mês, e para o Sport continuar, teria que tirar mais de 20 milhões de reais do bolso para continuar com Lênin Lobato e também com Di Plácido. Matheus Alexandre e Gustavo Maia. Gustavo Maia já está longe, vai jogar no Criciúma, Série B. E fica somente o Matheus Alexandre. A questão do resgate, além desses atletas que foram afastados, o Daniel foi perguntado de atletas que o Sport teve um investimento alto, que o torcedor cobra de maneira adicional, a exemplo de Carlos Alberto, Rivera, Atêncio, que teve pouca sequência, Fabrício Domingues, que o Sport também se esquece, mas o Sport desembolsou mais de 4 milhões de reais para continuar com o Fabrício Domingues, e a fala do Daniel foi muito clara que vai realizar os estímulos necessários para buscar fisicamente, tecnicamente, taticamente, que esses atletas possam dar resposta, e claro que aí vai depender de cada jogador para que voltem a atuar com a camisa do Sport.